E agora vamos para o meu favorito, que é o que nos dá mais prazos, praticamente o que nos dá mais prazos e obrigações, o regime de autorização de pesquisa. O João está perguntando se a entrega do PFM também é uma obrigação da PLG. Sim, também é. E aí, eu nem coloquei aqui a questão do PFM, porque eu já falei extensamente sobre o PFM, né? Já dei mini curso gratuito, uma série de coisas. Mas tem que entregar o plano de fechamento. E quando a gente vai analisar o plano de fechamento de mina, a gente vai analisar. Tô até para gravar um vídeo pro YouTube também, porque ficou um mini curso gratuito um tempo, né? Mini curso não, um verdadeiro curso, né? Que eu deixei gratuito do plano de fechamento de mina. E ele saiu do ar, agora está disponível para os alunos, que eu ensino o roteiro, né? Tudo lá do plano de fechamento de mina. E lá a gente tem que analisar coisas a mais, né? Quando eu vou fazer o requerimento, enfim, uma série de coisas. Mas sim, todo o título autorizativo de lavra, incluindo o PLG, tem que entregar o plano de fechamento de mina. Se não tiver sido entregue no requerimento, e aí tem os prazos lá da norma. Ótimo, então agora a gente vai entrar no regime de autorização de pesquisa. E aí a gente vai analisar por fases, começando aqui pela fase do requerimento de pesquisa, ok? Julie, quais são os meus prazos, as minhas obrigações quando eu pego um processo e eu vejo que o único evento que tem nele é um requerimento de pesquisa? Quais são os meus prazos aqui? Basicamente, gente, se atentar ao caso de alguma exigência, ver o prazo dessa exigência e também, em caso de indeferimento, se atentar aos prazos de pedido de reconsideração e recurso, ok? E opções, mais uma vez, veremos no nosso curso completo, e quem já é aluno já viu, tá cansado de ver lá, né? Ótimo, e agora vamos no mais de todos, eu acho que é o alvará de pesquisa, o famigerado alvará de pesquisa, que também traz aí muitas dúvidas. Julie, quais são os meus prazos, quais são as minhas obrigações quando eu estou analisando um alvará de pesquisa? Vamos lá, principais prazos no alvará de pesquisa. Comunicar início dos trabalhos de pesquisa. Qual que é o meu prazo? 60 dias. E se não for comunicado, acarreta multa. Então, a pessoa que me mandou lá no Instagram, não lembro se foi ontem, se foi hoje, acho que foi no inbox, me mandou, eu vi um processo, não comunicou início de pesquisa, por que ele não caducou a área? Uai, porque não é toda obrigação que você não cumpre que você vai perder o seu processo. Inclusive, no curso, a gente tem um módulo em que a gente fala de sanções, né? O módulo que eu chamo de exigências e sanções. Existem vários tipos de sanções que a ANM pode te dar. Então, começa com uma advertência, tem multa, agora foi adicionado multa diária, caducidade do título, ok? Então, não são todas as obrigações que você não cumprir que você vai perder o seu título. O comunicado dos trabalhos de pesquisa é um exemplo. Então, eu tenho esse prazo para cumprir e se eu não cumprir, o que vai acontecer comigo? Eu vou levar uma multa, mas não vou, né, perder o meu título por causa disso. O outro prazo muito importante, né, que vocês sabem, o pagamento da nossa taxa anual por hectare. Então, para alvarás ou prorrogações de alvarás publicados de 1º de janeiro a 30 de junho, qual que é o pagamento da taxa até o último dia de julho? Exemplo, vamos supor que eu tive um alvará de pesquisa publicado dia 5 de maio. Dia 5 de maio publicou um alvará de pesquisa para 2 anos, né? Julie, quando que eu tenho que pagar a taxa? Se é 5 de maio, é primeiro semestre. Alvarás publicados no primeiro semestre, eu ainda pago a taxa naquele ano. Ou seja, alvará do dia 5 de maio, eu pago taxa em julho, vamos supor que foi 5 de maio de 2022 agora. Então, eu pago taxa em julho de 2022 e em julho de 2023, se meu alvará for de 2 anos, se eu não entregar o meu relatório antes, ou não renunciar, aquela história toda, ok? Isso vale para a publicação da prorrogação do alvará também. Júlia, eu pedi prorrogação do alvará, e aí, quando você vai pagar a taxa anual por hectare referente à prorrogação, ou referente ao alvará prorrogado, você tem que olhar a data da publicação do seu alvará prorrogado. Então, pode ser que, quando você tinha o alvará normal, digamos assim, a sua taxa vencia em julho, mas você pediu prorrogação, e aí ele foi publicado em um período, e agora a taxa do alvará prorrogado é janeiro. Vocês entenderam? Então, tem que ficar atento com relação a isso. Então, alvarás, e aí eu coloquei prorrogado
prorrogados, né? Alvarás ou... Eu acho que vou até mudar esse texto aqui para liberar o guia, né? Alvarás ou prorrogações de alvarás publicados de 1º de janeiro até 30 de junho, a taxa é devida até o último dia de julho. E alvarás ou prorrogações de alvarás publicados de 1º de julho a 31 de dezembro, o pagamento da taxa até o último dia útil de janeiro. E, gente, até o último dia útil. Olha só o que o Saulo falou. Saulo falou, verdade, eu paguei 29 de julho. 29 de julho é último dia de julho? É 30 de julho? Não, é último dia útil. Então, sempre... Ah, não, a taxa é no último dia de julho. Não, último dia útil, que esse mês foi 29. Exatamente, foi uma sexta-feira, o Saulo pagou no último dia. Eu também, se eu tivesse área, Saulo, eu só ia pagar no último dia, tá? Porque sim... Ia deixar, se possível, rendendo até o último segundo para passar o dinheiro pro governo só no último dia possível, que não tinha como, tá? Rafael fez uma excelente pergunta. Rafael nos pergunta assim: as prorrogações devido ao Covid vão gerar novas taxas? Sim, Rafael, irão. Julie, quando que é? Como que não é? Qual o valor? Como que vai ser? A ANM precisa soltar a resolução. Então, preparem-se sim, avisem seus clientes que essas taxas virão, tá? Relacionadas às prorrogações. Não sei exatamente ainda como isso será cobrado, como, quando, como, valor, eu ainda não tenho essa informação, ok? Mas sim, vai gerar nova taxa. Ótimo. Aí, ainda com relação aos prazos aqui, no alvará de pesquisa, se você não pagar a taxa, gera a multa, não é isso? Que você vai ser multado. E aí, um prazo que a gente tem que ficar atento também é a regra dos 30 dias, que é a regra que eu trouxe na aula de ontem, que é, vamos supor, você não pagou a taxa, aí você tem um auto de infração, depois um auto de multa. Deu 30 dias da publicação da multa, da imposição da multa relacionada à taxa. Se até nesses 30 dias você não pagar a taxa, aí a ANM declara a nulidade do seu alvará e aí nulidade, perda do título, ok? Então, é um prazo também, esses 30 dias é um prazo aí, digamos, que você tem que se atentar, ok? Outro prazo aqui importantíssimo quando a gente está falando de alvará de pesquisa, apresentar de PEN até dia 30 de abril de cada ano. Mais uma vez, temos aula no curso disso também. Gente, tudo que eu tô falando aqui, eu tenho aula detalhada, a gente tem detalhado lá no curso, ok? Outro prazo importante no alvará de pesquisa, não preciso nem falar, mas preciso, porque a aula é sobre isso, é você entregar o seu relatório final de pesquisa. Julie, qual que é o prazo? Até o último dia de vigência do seu alvará, ok? Se eu não apresentar o relatório final de pesquisa, seja ele positivo ou negativo, ou perder o prazo, eu vou levar uma multa e eu vou perder o meu título, ok? Só que aqui eu coloquei a observação de verificar a prorrogação de prazos. Então, por isso que eu coloquei aqui no nosso guia links importantes, que é a calculadora de prazos. Porque quando a gente está analisando aqui no regime de autorização a entrega do relatório final de pesquisa, vigência do alvará, aquela história toda, a gente tem que verificar também a questão da prorrogação e é por isso que eu deixei o link ali, ok? Outro prazo que eu tenho aqui no alvará de pesquisa, isso aqui na verdade entra em opções, né? Mas eu quis trazer aqui para vocês. Se eu quiser pedir prorrogação do meu alvará de pesquisa, eu tenho até 60 dias antes do vencimento, tá? Outro prazo importante aqui também nessa fase do processo, no meu alvará de pesquisa ou prorrogação também. Ou se eu tô falando de alvará prorrogado. Julie, e obrigações do meu alvará de pesquisa, além desse monte de prazo e taxa, essas coisas que eu tenho que fazer? Iniciar os trabalhos de pesquisa em até 60 dias, sujeito à multa. Não interromper os trabalhos de pesquisa, também sujeito à multa. Comunicar a ocorrência de nova substância mineral útil, também sujeito à multa, tá? Uma obrigação muito óbvia, né? Realizar a pesquisa mineral, porque a gente sabe que o alvará de pesquisa, ele te dá um direito, que é o direito de pesquisar, mas ele também confere a você um dever, que é o dever de pesquisar. Então, sim, você tem a obrigação de realizar a pesquisa mineral e cumprir as exigências que existirem nessa fase, tá? Mais uma vez, com relação às exigências, a gente tem que analisar, mas na maioria dos casos aí, em não cumprimento ou cumprimento intempestivo, a gente vai ter a perda do título, tá? E as opções, a mudança de regime, sessão total, sessão parcial, renúncia, etc., a gente vê com detalhes lá no nosso curso de processo mineral. Então, prazos que eu tenho que olhar quando eu tenho guia de utilização. Apresentar a licença ambiental se minha guia tiver sido emitida sem a licença ambiental, com base aí na resolução
resolução ANM 37 de 2020, eu tenho 10 dias a partir da emissão da licença, porque essa dúvida surgiu centenas de vezes quando saiu essa resolução e volta e meia eu vejo alguém ter dúvida sobre isso. Então, de novo, o prazo para apresentar a licença ambiental quando eu tenho uma guia de utilização já emitida no processo é 10 dias a partir da emissão da licença ambiental. Ah, lá está escrito 10 dias. Sim, criatura, 10 dias a partir da emissão da licença. A ANM não pode, não é que não pode, né? Mas não faz muito sentido ser 10 dias a partir da emissão da guia de utilização. Ora, eu não sei quando vai ser emitida a minha licença ambiental, tá? Então, a gente tem esse prazo aí importante da guia de utilização. Temos também outro prazo importante quando a gente tem guia, é o pedido de prorrogação da guia, até 60 dias antes do seu vencimento, e a entrega do RAU. Com relação a obrigações, basicamente cumprimento de exigências e pagamento de CEFEM, cumprir NRM, responsabilidade técnica e tudo mais que envolve aí a operação. Julie, e após a entrega do relatório, o que eu tenho que me atentar? Basicamente, cumprimento de exigência que, se não cumprida, a maioria delas leva à perda do título. E após a aprovação do relatório final de pesquisa, extremamente importante, esse prazo aqui especificamente. Fase, após a aprovação do relatório. Prazo, requerer a lavra. 1 ano após a aprovação do relatório final de pesquisa. E aqui eu colocar verificar suspensão de prazo. Eu coloquei isso. Por quê? O prazo, preste atenção nisso que eu vou falar. O prazo para apresentar o requerimento de lavra ANM foi suspenso por aquelas resoluções lá do Covid. A gente fala resolução do Covid, né? Por causa da questão da pandemia. Esse prazo para requerer a lavra não é um prazo prorrogado, é um prazo suspenso. Então, você usa o cálculo para prazo suspenso, ok? Ótimo. Então, esse é um prazo muito importante, é um prazo que a gente chama de prazo fatal, tá? É um prazo que você não pode perder sobremaneira. Julie, se eu fizer uma sessão e a sessão não for aprovada, meu prazo aumenta? Não. Julie, mas não sei o que lá, meu prazo aumenta? Não. O que eu posso fazer? Pedir prorrogação para requerer a lavra. Isso eu posso fazer, tá? Mas, de modo geral, eu não recomendo. Tem que analisar o caso concreto para poder orientar, logicamente, da melhor forma, ok? Esse prazo de 1 ano é um prazo fatal. Aprovou o relatório, eu tenho 1 ano a partir da publicação da aprovação do meu relatório final de pesquisa para requerer a lavra. Se eu não fizer isso, caduca o meu direito de requerer a lavra e eu perco o meu título, tá? Obrigações nessa fase, basicamente, cumprir a exigência. E opções nessa fase, a gente vê lá no nosso curso de processo minerário. Então, prazos e obrigações aqui no requerimento de lavra. Basicamente, cumprir as exigências que aparecerem. A maioria delas aqui nessa fase vai acarretar a perda do título, ok? E também apresentar a licença ambiental, que a gente discute isso bastante lá no curso. Na verdade, a licença ambiental, ela vem como uma exigência, né? E aí, se você não cumprir, não pedir prorrogação, não diligenciar, pode ser que isso leve você também à perda do seu direito, né? Na verdade, nem é perda do título aqui, é perda do direito, porque a gente está falando aqui a fase de requerimento de lavra. Prazos e obrigações na concessão de lavra. Prazos, né? Prazos aqui mais importantes, digamos assim. Iniciar a lavra, iniciar os trabalhos de lavra e comunicar o início de trabalho de lavra em até 6 meses. Julie, não vai iniciar os trabalhos de lavra. Nesse prazo, o que eu faço? Peço prorrogação para iniciar os trabalhos de lavra. Então, você pegou um processo para analisar, você viu que tem lá outorga da concessão de lavra, você tem que analisar isso. Iniciou a lavra? Não iniciou? Pediu prorrogação para iniciar? Como que é isso? Sabe? Você tem que estar atento a esses prazos aqui, que a gente está aqui na concessão de lavra, ok? Além disso, a gente tem a emissão de posse. Tem um post lá no feed sobre a emissão de posse e a gente fala, né, no curso. Você tem 90 dias. Se você não fizer isso, você vai ser multado e, além de ser obrigado a requerer a emissão. Não é paguei a multa, tudo bem. Não. Você paga a multa e tem que cumprir a obrigação. E o RAU até 15 de março de cada ano. Principais obrigações que eu listei nessa fase: iniciar os trabalhos de lavra em 6 meses ou pedir prorrogação para iniciar os trabalhos. Lavrar de acordo com o título, né? Obviamente. Se tiver
INSS, outra substância mineral útil, fazer o comunicado, pagar CEFEM, seguir NRM, ter responsável técnico, e eu listei também alguns artigos aqui principais que traz lá as obrigações nessa fase, tá? Artigos 43 a 50 do Código de Mineração e artigo 34 do Regulamento do Código. Confirmando, então, os prazos para requerimento de lavra estão suspensos. Pedro, eu falei 5 vezes sim. Não é que eles estão suspensos. Olha, gente, calma. Não teve as resoluções que prorrogaram e suspenderam prazos? Quem é meu aluno ou viu minhas aulas gratuitas, porque eu falei muito sobre isso de graça, muito, dei planilha, fiz o guia, dei aula, expliquei 1 milhão de vezes, de graça. E agora isso está lá só no curso, né? Mas eu fiz isso de graça, assim, muito, quando teve essas resoluções, tá? O prazo para requerimento de lavra, não é que eles estão suspensos, não tem nada suspenso, porque a suspensão acabou dia 30 de setembro do ano passado, vai fazer 1 ano, tá? Os prazos estiveram suspensos. Quando eu estiver analisando um processo e tiver lá esse prazo para requerimento de lavra, e quando eu analisar a data e ver que caiu no período de prorrogação ou suspensão, eu tenho que saber que esse prazo do requerimento de lavra é um prazo que ficou suspenso, não é um prazo que foi prorrogado, é um prazo que ficou suspenso. Então, não tem nada suspenso, gente. Ficou suspenso até 30 de setembro do ano passado. Ficou claro? E as opções aqui no nosso requerimento de lavra, arrendamento, cessão total, parcial, aquela história toda, procedimentos, tudo mais, a gente vê lá no nosso querido e amado curso de processo minerário. E agora eu vou responder as dúvidas. Deixa eu voltar aqui para a tela para responder as dúvidas. O Heron está perguntando se quando ele faz um novo PAE, ele sempre faz ofício para o ministro. Não necessariamente, Heron. Tem que ver as competências que tem alterado bastante, inclusive, né? Hoje em dia, eu sei que para substâncias lá da Lei 6567 é para diretoria colegiada, ok? Mas sempre dá uma conferida, porque isso na verdade, dificilmente vai mudar, porque isso, salvo engano, tá lá na lei da criação da ANM, mas depende da substância. O Chicão falou que em Minas, tá falando lá com o Gilmar, né? Entramos com advogado em juízo, conseguimos entrar na área e fazer pesquisa. Nesse caso, a superficiária aceitou vender a porção referente à poligonal do alvará, mas há outras soluções, exatamente. Geralmente um acordo, né? Tem aula aqui no canal sobre direitos e deveres superficiários também, tá? O Luiz está perguntando, na mudança de PLG de cooperativa de garimpeiro para pesquisa, como conciliar ambos os regimes sem gerar conflitos até a portaria de lavra? Luiz, eu não sei qual o motivo da mudança de regime, tá? Mas assim, isso eu falo lá no curso também, quando eu explico mudança de regime. Quando você tem uma PLG, um licenciamento, e você faz mudança de regime para pesquisa, se você manter a sua PLG certinha, renovando, com licença ambiental, a sua PLG dura até a sua concessão de lavra. Então, como conciliar? Ora, não fazendo nada fora do que você está permitido. Se a sua PLG permite a extração de tal e tal substância, de tal e tal maneira, é isso que você vai fazer. Você entende? Júlia, eu tenho título para pesquisa e eu adicionei uma substância. Ótimo, mas extrair é só aquela da PLG por enquanto, a não ser que você peça uma guia. Então, respeitando ali o que tem no seu título, você consegue conciliar, tá? O João está perguntando se o prazo para pedir prorrogação de prazo para requerer a lavra. João, até o último dia do prazo para requerer a lavra, tá? A Ohana tá falando, sei que vamos abordar esse assunto no curso, mas poderia dizer que seria declaração de aptidão. Ohana, vai estar no curso, tá? Não é a minuta. Gente, tem coisa que tudo bem, mas tem coisa que tem que estar lá, porque eu tenho que explicar lá, detalhar todo o processo, tá? Mas fica tranquila que você vai entrar. Se quiser ver essa aula hoje, você assiste. Se você entrar, fazer inscrição, lá no módulo de PLG, já vai estar lá essa aula. Não é a minuta. A minuta vem da análise de áreas. O Wellington estava falando assim que ele é superficiário e a empresa nunca procurou ele. Está em requerimento de lavra. Como isso? Wellington, eu não conheço a empresa, não conheço o processo. Mas pode ser que não foi feita pesquisa, assim, a não ser que a sua propriedade esteja no processo inteiro, né? Aí sim, mas eu já vi casos, aquela fase que a gente faz a pesquisa mineral antes de ir para o campo, que a gente faz estudo bibliográfico e tudo mais, e não necessariamente a pessoa vai visitar todos os cantos da área, você entende? Então, assim, não tem como eu opinar, porque podem existir situações, não, eu sou parte aqui eu sou superficiário de uma parte da área, mas pode ser que eles também nunca precisaram ir aí. Eu não tenho como mas assim, tem que analisar.
E pode ser também que, enfim, ou foram, ou eu não sei, eu não vou falar, Wellington, porque eu não vou opinar numa situação que eu não conheço, tá? Esse seria o caso, Wellington, o seu caso seria de pegar uma consultoria, né, pra gente analisar o caso concreto, ok? Em situações específicas que eu vou ficar inventando, pode ter acontecido isso, mas assim, eu não sei, tem que analisar. Gilmar, depois você me manda lá no inbox, no Instagram, que eu indico o advogado pra você, tá bom? Se você precisar. O Gilmar tá falando que ofereceu a pesquisa e ele, com a metade da sociedade. Gilmar, procura outro advogado, tem uma segunda opinião, tá bem? Essa é a minha dica pra você. Se você quiser indicação, é só você me mandar lá no Instagram, que eu vou indicar alguém pra você, tá?